Bem-vindo ao seu melhor canal de histórias de amor. A história de hoje nos transporta ao mundo de Alice, uma jovem artista em busca de superação após uma dolorosa separação de Lucas, um empresário que carrega o peso da culpa por suas escolhas. Em meio a uma exposição de arte que revigora memórias do passado, os dois se reencontram em um cenário de angústia e esperança, onde o perdão se torna a ponte para um novo começo. Prepare-se para viver sentimentos profundos de insegurança, desejo e a coragem necessária para se abrir para o amor novamente. Se inscreva, deixa o like e conta aqui nos comentários de qual cidade você está ouvindo a gente. O cheiro de tinta a óleo e verniz pairava no ar da Galeria Lumière, um bálsamo familiar para Alice, mas hoje misturado ao suor frio da ansiedade. Seus dedos manchados de pigmento seco tamborilavam na saia de linho, enquanto ela observava a pequena multidão que começava a preencher o espaço. Era a sua primeira exposição individual. Fragmentos de Alma, um título que ecoava a vulnerabilidade que sentia. Cada tela era um pedaço cru de seu interior, uma paisagem da dor e da esperança que vinham moldando sua jornada nos últimos anos. A luz suave do entardecer filtrava pelas janelas altas, banhando suas obras em um brilho dourado, quase etéreo. Alice, com seus 20 anos, cabelos loiros ondulados até os ombros e olhos castanho avelã que pareciam absorver toda a luz ao redor, era a personificação da fragilidade e da força. Queria que sua arte falasse por ela, contasse a história de uma jovem mulher que, apesar das cicatrizes, ousava florescer. O relacionamento que havia terminado 2 anos antes, uma ferida ainda em processo de cicatrização, impulsionara grande parte da sua expressão artística. Lucas, o homem que havia desfeito seu mundo com uma decisão abrupta e dolorosa, era a musa invisível por trás de muitos dos tons sombrios e das pinceladas inquietas que agora adornavam as paredes. Ela prometera a si mesma que aquela noite seria sobre sua arte, sua superação, não sobre ele. Mas o universo, com seu senso de humor cruel, tinha outros planos. Um burburinho diferente percorreu a galeria, e o silêncio momentâneo que se seguiu à sua entrada foi o primeiro sinal. Alice sentiu um arrepio na espinha antes mesmo de vê-lo. Virou-se lentamente, o coração batendo um ritmo descompassado no peito. Lá estava ele, Lucas, 40 anos, alto, imponente, com seus cabelos loiros elegantemente cortados e uma barba rala bem desenhada que acentuava a mandíbula firme. Seus olhos castanhos, antes um poço de calor e promessas para ela, agora carregavam uma melancolia discreta, mas palpável. Ele vestia um terno cinza chumbo impecável que realçava seu porte elegante, a personificação do empresário de sucesso que ele era. Mas para Alice, ele era apenas o homem que havia quebrado seu coração. Os olhares se encontraram. O mundo pareceu encolher até se resumir àquela conexão silenciosa e eletrizante. Nenhuma palavra foi dita, mas a galeria inteira, as pessoas, a música suave, tudo desapareceu. Restava apenas a intensa carga de memórias, ressentimento e uma chama teimosa de algo que nunca havia se apagado completamente. Ele estava olhando para sua arte, para as cores que ela usava para pintar a dor que ele havia infligido. Um de seus quadros, O Vazio da Promessa, retratava uma ponte solitária sob um céu tempestuoso, exatamente a ponte onde eles costumavam se encontrar, onde ele havia prometido um futuro que nunca veio. Lucas se aproximou lentamente, como se estivesse pisando em cacos de vidro. Cada passo era uma eternidade para Alice. Ela podia sentir o aroma familiar de seu perfume, amadeirado e sofisticado, que antes a acalmava e agora a sufocava. Alice, a voz dele era um sussurro rouco, carregada de uma emoção contida que a atingiu como um golpe físico. Suas obras são incríveis. Alice engoliu em seco, tentando encontrar sua voz. Lucas, eu não esperava vê-lo aqui. Sua voz soou mais fria do que pretendia. Um escudo que ela havia construído meticulosamente. Ele assentiu, os olhos fixos nela, tentando decifrar a mulher à sua frente. Soube da exposição. Não poderia deixar de vir. Acompanho seu trabalho mesmo de longe. Uma pontada de surpresa a atingiu. Ele acompanhava. Como?
Uma mistura de curiosidade e irritação borbulhou dentro dela. Por quê? Lucas hesitou, a expressão se contorcendo em uma dor que ela reconhecia. Por quê? Você sempre foi importante para mim, Alice. E sua arte, ela sempre me tocou, agora mais do que nunca. Ele gesticulou para o quadro da ponte. Essa, eu a reconheço. Um flash do passado invadiu a mente de Alice. Eles sentados na ponte, os pés balançando sobre a água escura, as risadas ecoando na noite estrelada, as promessas sussurradas, os sonhos compartilhados. Lucas, 20 anos mais velho que ela, mas com uma alma que parecia se conectar tão profundamente com a dela. Ele era seu mentor, seu amante, seu mundo. Até que tudo ruiu. 2 anos antes, Lucas estava no auge de sua carreira. Sua empresa de tecnologia, a Synapse, estava prestes a fechar um contrato milionário que o catapultaria para outro patamar. Mas a pressão era imensa. Ele se tornou distante, focado exclusivamente no trabalho. Alice, ainda uma jovem, mas já apaixonada e dedicada, tentou entendê-lo. No entanto, em meio a essa turbulência, Lucas cometeu um erro grave. Uma falha de caráter. Uma decisão que ele considerou necessária para proteger seus interesses e os da empresa, mas que implicava em uma traição direta à confiança dela. Não era sobre outra mulher, mas sobre uma promessa de lealdade, sobre um futuro que eles haviam planejado juntos e que ele sacrificou por ambição. Ele se afastou, alegando que precisava protegê-la de sua própria tempestade. Mas a verdade era que ele a estava abandonando no processo. A memória daquela conversa final, fria e decisiva, ainda a assombrava. É melhor assim, Alice. Eu não sou bom para você agora. Preciso focar no meu trabalho. Você merece alguém que possa estar presente. As palavras eram uma facada, envolta em uma pretensa preocupação. Ela sentiu como se tivesse sido descartada, como um projeto secundário. Agora ele estava ali, diante de sua arte, da sua alma exposta, e ela não sabia como reagir. A mágoa era um muro, mas por trás dele, o eco do amor que sentira por ele ainda reverberava. Eu não a pintei para você, Alice disse, a voz embargada, os olhos marejados de uma dor antiga. Eu a pintei para mim, para curar o vazio que você deixou. As palavras pairaram entre eles, pesadas e inevitáveis. Lucas fechou os olhos por um instante, como se a dor dela fosse um fardo que ele carregava em seus ombros largos. Eu sei, Alice, eu sei, e sinto muito por isso, por todo o vazio que causei. Ele estendeu a mão como se quisesse tocá-la, mas parou no ar, respeitando a distância que ela havia imposto. Seu talento é inegável. Fico feliz que tenha encontrado uma forma tão bela de expressar sua dor. A frieza calculada que ela tentava manter estava se desfazendo sob o calor daquela dor compartilhada. Ela não queria sentir nada por ele, mas o simples fato de ele estar ali, de ele reconhecer a profundidade de seu sofrimento em suas telas, era perturbador. Era como se ele pudesse ver dentro dela, como nos velhos tempos, e isso a aterrorizava. Não queria ser vulnerável a ele novamente, não depois de tudo. Sofia, sua melhor amiga e o baluarte de sua sanidade, apareceu ao seu lado, notando a tensão no ar. Seus olhos castanhos expressaram preocupação ao ver Lucas. Alice, está tudo bem? Alice assentiu rigidamente. Sofia, este é Lucas, um conhecido. A palavra soou oca, quase ridícula, dada a intensidade de seu passado. Lucas ofereceu um sorriso frágil a Sofia. Prazer, Sofia. Suas obras são deslumbrantes, Alice. Tenho certeza de que será um sucesso. E com um último olhar carregado de significado, ele se afastou, imerso na multidão. Alice sentiu um alívio e uma estranha decepção. Ele havia ido embora tão facilmente. Sofia abraçou de lado, sentindo o tremor em seu corpo. Conhecido, é? Ele ainda tem aquele efeito em você, não tem? Alice apenas balançou a cabeça, incapaz de articular o turbilhão de emoções que a invadia. A noite que deveria ser um triunfo pessoal, agora estava manchada pela presença dele, pela memória do que um dia foram e do que nunca mais seriam. A exposição era um sucesso. Os elogios choviam.
mas o sabor de vitória estava misturado com a amargura de um passado que se recusava a ficar enterrado. O brilho de suas obras na galeria parecia pálido comparado ao brilho opaco de seus próprios sentimentos. Agora novamente à flor da pele. A presença de Lucas na galeria se tornou um fantasma em sua mente. Cada elogio que recebia de outras pessoas parecia incompleto, pois o eco da voz dele, elogiando sua arte, ainda ressoava em seus ouvidos. No dia seguinte à exposição, Alice mal conseguiu se concentrar. A imagem de Lucas, parado diante de suas telas, a assombrava. A tensão entre eles era palpável, um fio invisível que continuava a conectá-los, apesar dos anos e das cicatrizes. "Alice, você está me ouvindo?" Sofia perguntou, balançando uma mão na frente do rosto de Alice. Elas estavam sentadas no café acolhedor que Alice frequentava para estudar e, muitas vezes, apenas para pensar. O aroma de café fresco e pão de queijo pairava no ar. Normalmente um conforto, mas hoje apenas um ruído de fundo. Alice suspirou, esfregando as têmporas. "Desculpe, Sofia. É que... ele estava lá. Lucas. Ontem." Sofia assentiu com um olhar compreensivo. "Eu vi. E ele ainda te desestabiliza, não é? Dá para ver nos seus olhos." "Não é isso." Alice tentou negar, a voz um pouco mais alta do que o normal. "É só que eu achava que tinha superado, que ele não me afetava mais. E então ele aparece, elogia meu trabalho, e eu me sinto novamente aquela garota de 20 anos que ele deixou para trás." "Você não é mais aquela garota, Alice," Sofia disse suavemente, pegando sua mão sobre a mesa. "Você é uma artista incrível, uma mulher forte que transformou a dor em beleza." Ele viu isso. E acho que isso o abalou também. Alice desviou o olhar para a xícara de cappuccino, o vapor quente embaçando sua visão. "Ele disse que acompanha meu trabalho. Como ele pode fazer isso e simplesmente sumir da minha vida? Não faz sentido." "Talvez ele se arrependa," Sofia sugeriu com cautela. "As pessoas cometem erros, Alice. E às vezes o tempo e a distância nos fazem perceber a dimensão do que perdemos." "Arrependimento não apaga o que ele fez," Alice retrucou, a voz carregada de amargura. "Ele me deixou por ambição, Sofia. Escolheu o dinheiro, o poder, em vez de nós. Em vez de mim." Lucas, por sua vez, estava em seu escritório no topo de um arranha-céu. A vista panorâmica da cidade não conseguia preencher o vazio que sentia. A galeria, as obras de Alice, o reencontro, tudo havia se cravado em sua alma como uma farpa. Ele comprou o quadro da ponte. Era o mais caro, o mais carregado de significado. Ele precisava tê-lo. Rafael, seu sócio de longa data e amigo, entrou na sala, um sorriso divertido no rosto. "Então, o grande Lucas Almeida está comprando arte agora? E ainda por cima, as peças mais caras daquela jovem artista. O que está acontecendo?" Lucas não se virou, os olhos fixos na cidade lá embaixo, mas a imagem do quadro da ponte estava em sua mente. "É uma artista talentosa. E eu precisava daquela obra." Rafael se encostou na porta, cruzando os braços. "Ah, sim. A talentosa artista que por acaso é sua ex-namorada. Aquela que você jogou fora como um brinquedo velho quando sua empresa estava prestes a decolar." O tom de Rafael era cínico, mas havia uma verdade dolorosa por trás de suas palavras. Ele sempre fora o crítico mais severo de Lucas. Lucas finalmente se virou, a expressão sombria. "Não fale assim, Rafael. Você não sabe o que aconteceu." "Ah, não sei. Eu estava lá, Lucas. Vi você se transformar em um robô obcecado pelo sucesso. Vi você a afastar, alegando que ela não merecia sua instabilidade, quando na verdade você estava com medo de que ela fosse um peso ou uma distração. Sua decisão de não levar aquele projeto de energia limpa adiante, que era a paixão dela, porque não se encaixava nos seus planos de curto prazo, foi o golpe final. Você a fez sentir que os sonhos dela eram insignificantes. Rafael era um lembrete constante de seus erros. O silêncio preencheu o escritório, pesado com a culpa de Lucas. Ele sabia que Rafael tinha razão em muitos aspectos. Aquele projeto de energia limpa, que Alice sonhava em ilustrar com sua arte e que ele prometera apoiar, fora um dos primeiros sacrifícios que ele fizera em nome da ambição.
Eu cometi erros, Rafael. Erros terríveis. Lucas admitiu, a voz baixa e rouca. Mas não foi por maldade. Foi por medo. Medo de falhar. Medo de não ser bom o suficiente. E ela era tão pura, tão cheia de luz, eu não queria arrastá-la para o meu inferno. Rafael bufou. Bobagem. Você a arrastou para o seu inferno de qualquer forma, só que a deixou lá sozinha. E agora, o que pretende? Comprar as obras dela? Acha que um quadro vai apagar 2 anos de sofrimento? Lucas cerrou os punhos. Não, Rafael, não acho. Mas eu preciso tentar. Preciso me redimir. Eu a amo, Rafael. Eu nunca deixei de amá-la. As palavras de Lucas eram ditas com uma intensidade que calou Rafael. Ele viu a dor genuína nos olhos do amigo. Então pare de bancar o empresário de sucesso frio e faça algo a respeito. Mas não espere que seja fácil. Alice não é mais aquela garotinha que você conheceu. Ela é uma força da natureza agora. Alice, embora ferida, também sentia a necessidade de entender. A insistência de Lucas, mesmo que através da compra de um quadro, perturbava-na. Ela sabia que ele não era um homem impulsivo. Havia algo mais. Semanas se passaram e a presença de Lucas pairava no ar. Mensagens discretas, pequenos gestos. Um buquê de flores deixado em seu estúdio com um bilhete anônimo, mas que ela sabia ser dele. Um e-mail com um link para um artigo que ela havia mencionado em uma conversa anos atrás. Ela ignorava a maioria, mas não conseguia evitar de sentir um arrepio. Um dia, ao sair do café, Lucas estava lá, encostado em seu carro. O quadro da ponte em uma embalagem protetora no banco de trás. Alice, ele disse endireitando-se. Podemos conversar? Ela hesitou. O coração acelerou. Não sei se temos algo para conversar, Lucas. Eu acho que sim. Ele insistiu, a voz suave, mas firme. Pelo menos eu preciso conversar. Por favor, só por alguns minutos. Podemos ir ao nosso café ou à ponte? A ponte. O local de tantas memórias, tantas promessas. O lugar que ela havia retratado como um vazio. A curiosidade e a necessidade de confrontar o passado a impulsionaram. O café, então, não quero que as pessoas nos vejam na ponte. Ele assentiu, compreendendo. Entraram no café, encontrando uma mesa isolada. O silêncio era tenso, o cheiro de café amargo. Eu comprei o seu quadro, ele começou, os olhos fixos na xícara à sua frente. O da ponte. Ele está no meu escritório agora. É uma lembrança constante do que eu perdi. Alice permaneceu em silêncio, observando-o. Eu sei que te machuquei, Alice, mais do que palavras podem expressar, e não há um dia sequer em que eu não me arrependa das minhas ações, da forma como te deixei. Ele finalmente a encarou, e a sinceridade em seus olhos era avassaladora. Eu estava assustado, com o sucesso iminente, com a responsabilidade, com a possibilidade de falhar. E eu achei, estupidamente, que te afastar seria uma forma de te proteger, de não te envolver na minha bagunça. Eu pensei que se eu falhasse você não seria arrastada comigo. Alice sentiu um nó na garganta. Me proteger? Você me destruiu, Lucas. Você me fez sentir que eu era um fardo, que meus sonhos não importavam, quando você ignorou completamente a ideia do projeto de energia limpa que te apresentei. E não foi uma simples falha, foi uma traição. Uma traição à nossa confiança, à nossa parceria, a tudo o que construímos. Eu sei, ele respondeu, a voz embargada. E você tem toda a razão. Fui um covarde. Aquele projeto, eu queria te apoiar, mas estava tão focado na minha própria sobrevivência, na minha própria ascensão, que não vi o valor real daquilo, não vi o quanto era importante para você. Fui egoísta, e aquele contrato, que parecia ser a salvação, na verdade me transformou em alguém que eu não reconhecia. Eu me perdi. E ao me perder, eu te perdi. Lágrimas brotaram nos olhos de Alice. A raiva se misturava à dor, a tristeza de revisitar um passado tão doloroso. Eu sofri tanto, Lucas. Tive que me reconstruir do zero. E agora você aparece querendo o quê? Perdão? Redenção? Eu quero uma chance, ele disse, a voz quase suplicante. Uma chance de mostrar que eu sou uma pessoa diferente, que eu aprendi com meus erros, que eu ainda te amo, Alice,
e que eu mereço tentar te reconquistar. A declaração de amor o pegou de surpresa, mas não a amoleceu. Como posso confiar em você de novo? Como posso acreditar que você não vai me abandonar na próxima vez que a vida ficar difícil? Ela olhou para ele, os olhos marejados, mas firmes. Eu não sou mais a mesma, Lucas. Não sou a garota ingênua que você conheceu. E o perdão não é algo que se dá facilmente, Lucas. Ele se conquista. Ele acenou lentamente, aceitando as palavras dela. Eu sei, e estou disposto a fazer o que for preciso para conquistá-lo. Eu só peço uma oportunidade de te mostrar que a minha ambição, hoje, é ser um homem digno de você, e não um homem que coloca o trabalho acima de tudo. A conversa no café foi apenas o primeiro passo. Semanas se transformaram em meses, e Alice e Lucas começaram uma estranha dança de aproximação e afastamento. Ele aparecia em seus eventos, enviava flores para seu estúdio, mensagens de texto curtas e atenciosas, sempre respeitando a distância que ela impunha, mas deixando claro sua presença constante. Alice, por sua vez, tentava manter suas barreiras, mas a curiosidade e a persistência dele lentamente as corroíam. Um dia, Lucas a convidou para um passeio. Não na ponte se não quiser, ele disse, um sorriso triste nos lábios. Podemos ir a um parque, ou talvez apenas caminhar sem rumo. Alice aceitou. A resistência estava diminuindo, substituída por uma necessidade de entender, de talvez, apenas talvez, encontrar algum tipo de paz. Eles caminharam por um parque arborizado, o outono pintando as folhas de tons vibrantes de vermelho e dourado. A conversa era leve no início, sobre arte, sobre o clima, sobre o crescimento da sinapse. Ele não falava de trabalho com a mesma obsessão de antes, parecia mais centrado. Mas a inevitabilidade de falar sobre o passado pairava no ar como uma névoa. Eles pararam perto de um pequeno lago, os reflexos das árvores dançando na água. Lembro-me daquele dia. Lucas começou a voz baixa. Quando você me mostrou o projeto de energia limpa. Você estava tão animada, Alice. Seus olhos brilhavam. Alice sentiu uma pontada no coração. Sim, eu acreditava muito naquilo. E você prometeu me ajudar a desenvolvê-lo. Disse que era uma ideia brilhante. E era. Eu fui um tolo por não ter te apoiado, por não ter visto o potencial, não apenas financeiro, mas o potencial de fazer a diferença. E o quanto isso importava para você. Eu estava cego pelo meu próprio ego e pela pressão de fechar aquele contrato gigante da sinapse. Ele suspirou profundamente. Naquela época, eu me convenci de que precisava ser implacável, que não havia espaço para sonhos utópicos em um mundo de negócios tão competitivo. Eu me tornei frio, calculista, e a primeira coisa que sacrifiquei foi a nossa conexão, a sua alegria, os nossos projetos de vida. A Alice o ouviu, a raiva misturada à compreensão. Ela se lembrava daquele Lucas, o homem que ela amava, transformado em um estranho distante, obcecado pelo trabalho. Você me fez sentir que eu era menos importante que seus negócios, ela disse, a voz embargada, que o que tínhamos era descartável. Eu te amava, Lucas. Te amava de uma forma que nunca amei ninguém antes. E você simplesmente me jogou fora. Ele se virou para ela, os olhos castanhos cheios de uma dor profunda. Eu sei, Alice. E essa é a minha maior vergonha, a minha maior culpa. Eu nunca te joguei fora. Eu te afastei sim, porque eu estava me afogando e não queria te puxar para baixo comigo. Mas cada dia eu me arrependia. Eu te via em cada esquina, em cada sorriso, em cada música que tocava. Eu acompanhava seu trabalho em segredo, via sua evolução, seu sucesso. E a cada nova obra eu me orgulhava e me destruía um pouco mais por não estar lá para compartilhar aquilo com você, por ter sido o motivo da sua dor. As palavras dele eram um bálsamo e um ácido ao mesmo tempo. Era bom ouvir que ele se arrependia, mas a dor do passado ainda era vívida. Não é fácil perdoar, Lucas. Ela confessou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é fácil esquecer a dor, o abandono. Eu te amei tanto que a ferida foi profunda.
E a insegurança que você causou em mim? Ela ainda está aqui. Ele deu um passo à frente, hesitante, e limpou uma lágrima do rosto dela com o polegar. O toque foi elétrico, familiar e assustador. Eu sei, Alice. E eu não espero que seja fácil. Eu não mereço isso. Mas eu preciso que você saiba que, se você me der uma chance, eu farei de tudo para te curar. Para te amar da forma que você merece. Para te mostrar que o homem que te machucou não é o homem que eu sou hoje. A vulnerabilidade dele era desarmante. Ela podia ver que ele realmente havia mudado, que o peso da culpa o havia transformado. Mas o medo de ser machucada novamente era um monstro dentro dela. Nos dias que se seguiram, a aproximação se intensificou. Lucas se tornou uma presença constante, mas discreta. Ele a ajudava em seu estúdio, carregava telas pesadas, ouvia-a falar sobre sua arte por horas. Ele mostrava um interesse genuíno, diferente do Lucas do passado, que via seus projetos como meros passatempos. Um fim de semana, ele a convidou para passar o dia na ponte, aquele lugar tão simbólico para eles. Alice hesitou, mas a curiosidade e o desejo de enfrentar seus próprios demônios a impulsionaram a aceitar. O vento estava frio naquele dia. A água do rio fluindo tranquilamente sob a estrutura de ferro. Eles se sentaram no mesmo banco onde tantas vezes haviam compartilhado segredos e sonhos. O silêncio era confortável, carregado de uma melancolia doce. Lembro-me da primeira vez que te trouxe aqui. Lucas disse, a voz suave. Você tinha 18 anos. Seus olhos brilhavam de uma forma que me hipnotizou. Eu sabia naquele momento que algo em você era diferente, que você traria luz para a minha vida. Alice sorriu tristemente. E você trouxe luz para a minha, Lucas. Por um tempo, você me fez sentir que eu podia conquistar o mundo, que meu talento era real. Você foi o primeiro a acreditar em mim de verdade. A confissão dela o atingiu. E eu te traí. Traí sua crença, sua confiança. Eu me odeio por isso, Alice. Odeio o homem que fui. Eu te perdoei, Lucas. Ela disse, a voz trêmula. Não o que você fez, ainda não totalmente. Mas eu te perdoei por ter me feito sofrer. Eu entendi que sua escolha não foi sobre mim, mas sobre você mesmo, sobre seus próprios medos. E eu aprendi a não deixar que a sua decisão definisse o meu valor. Lucas virou-se para ela, os olhos marejados. Isso é o maior presente que você poderia me dar, Alice. Saber que você encontrou paz em meio à dor que eu causei. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas observando o rio. A mão dele encontrou a dela, e dessa vez, Alice não a afastou. O calor do toque era familiar. A promessa de um conforto há muito perdido. Era um pequeno passo, mas um passo significativo. A ponte, que antes representava o vazio da promessa, agora parecia oferecer uma nova passagem, uma nova esperança. Naquele mesmo dia, um encontro inesperado com Marcos, um colega da faculdade que havia mostrado interesse em Alice, bagunçou ainda mais a frágil reaproximação entre ela e Lucas. Marcos era gentil, divertido e representava uma nova chance, um futuro sem as amarras do passado. Ele havia a convidado para um jantar casual naquela noite, e Alice, sentindo-se mais leve após a conversa com Lucas na ponte, havia aceitado. Lucas a levou de volta ao seu estúdio. Quando estavam prestes a se despedir, o telefone de Alice tocou. Era Marcos. Ela atendeu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Oi, Marcos. Sim, estou livre. Te encontro lá às 8. Lucas observou a cena, o sorriso desaparecendo de seus lábios. O ciúme, um sentimento que ele não sentia há anos, o atingiu com força. Ele havia passado a tarde com ela, havia compartilhado verdades dolorosas, e agora ela estava marcando um encontro com outro homem. O medo de perdê-la de novo, de não ter sua chance de redenção, o dominou. Quem é Marcos? A pergunta saiu mais ríspida do que ele pretendia. Alice franziu a testa, a voz dela subitamente fria. Não é da sua conta, Lucas. Eu tenho uma vida, sabia? Uma vida que você não faz parte. E eu tenho o direito de sair com quem eu quiser. Lucas sentiu um aperto no peito. Eu sei. Eu só me preocupei. Você acabou de passar a tarde comigo e agora...
E agora eu tenho um encontro. É simples assim. Não há nada para se preocupar, Lucas. A menos que você esteja com ciúmes. O que seria bastante irônico, considerando a forma como você me deixou. As palavras dela, cheias de uma raiva reprimida, atingiram-o como um chicote. Ele se calou, a cabeça baixa. Ela tinha razão. Ele não tinha direito de sentir ciúmes, não depois do que havia feito. Mas a dor era real, aguda. Eu vou embora. Alice disse, a voz gélida. Preciso me preparar. Ela fechou a porta do estúdio, deixando-o para trás, sozinho, com o peso de suas próprias inseguranças e o fantasma de Marcos pairando no ar. A noite, que deveria ter sido um avanço, transformou-se em um retrocesso doloroso. Lucas passou a noite atormentado. A imagem de Alice rindo com Marcos, as palavras dela sobre sua hipocrisia, a culpa que ele carregava. Tudo se misturava em um turbilhão de angústia. Ele não podia perdê-la novamente. Não depois de tudo que havia lutado para se reaproximar. No dia seguinte, ele ligou para ela, mas Alice não atendeu. Mandou mensagens, mas não obteve resposta. O desespero começou a tomar conta. Ele sabia que precisava confrontá-la, não apenas sobre Marcos, mas sobre tudo. Sobre a verdade completa de seu passado. Sobre os demônios que o haviam levado a cometer aqueles erros. Ele a encontrou na casa de sua mãe, um local que Alice sempre buscava quando precisava de consolo. A mãe de Alice, Dona Helena, uma mulher de sabedoria serena e olhos gentis, o recebeu com um olhar que misturava compreensão e desaprovação. Alice está no jardim, Dona Helena disse, a voz suave, mas firme. Ela não quer falar com você, Lucas. Eu acho que você já a machucou o suficiente. Eu sei, Dona Helena, e eu me odeio por isso. Mas eu preciso falar com ela. Preciso que ela entenda. Dona Helena suspirou. O perdão é um caminho longo, meu filho. E ele começa com a verdade. A verdade completa, sem meias palavras, sem desculpas. Lucas assentiu, engolindo em seco. Ele sabia que era a hora. Ele caminhou até o jardim, onde Alice estava sentada em um banco de pedra, desenhando em um caderno de esboços. Os cabelos loiros ondulavam com a brisa e ela parecia imersa em seu próprio mundo. Alice, ele chamou, a voz trêmula. Ela ergueu a cabeça, os olhos castanho-avelã chispando com uma mistura de raiva e mágoa. O que você quer, Lucas? Eu já te disse para me deixar em paz. Eu não posso te deixar em paz, ele disse, dando um passo à frente. Não até você ouvir a verdade. A verdade completa sobre por que eu te deixei, sobre por que eu cometi aqueles erros. Alice fechou o caderno, cruzando os braços. Eu já ouvi o suficiente. Você estava assustado. Você era um covarde, blá blá blá. Eu entendi, Lucas. Eu superei. Não, Alice. Você não superou. E eu também não. O verdadeiro motivo não foi apenas medo de falhar na empresa. Foi muito mais complexo. Naquela época, a Sinapse estava à beira da falência. Eu estava perdendo tudo. Não era público. Eu mantive em segredo de todos, inclusive de você, para te proteger. Eu estava desesperado. E então, um dos meus sócios na época, um homem inescrupuloso, me propôs um esquema. Algo ilegal, mas que salvaria a empresa. Eu recusei. Mas ele ameaçou expor uma falha minha do passado, algo que poderia me incriminar e destruir minha reputação para sempre. Não era apenas a empresa, era minha vida, meu legado. E ele ameaçou te envolver, Alice. Ameaçou usar o nosso relacionamento para me manipular, para te machucar. Eu vi você como um alvo, e eu não podia permitir. Eu sabia que precisava te afastar. Precisava te proteger da minha própria sujeira. Alice o olhou chocada. A história era muito mais sombria do que ela imaginava. O rosto de Lucas estava contorcido pela dor, pela vergonha de sua confissão. Eu menti para você. Ele continuou, a voz embargada pelas lágrimas que brotavam em seus olhos. Eu te disse que era por causa do trabalho, por ambição. Mas a verdade é que eu estava te protegendo de um perigo real. Eu sacrifiquei a minha felicidade, o nosso amor, para garantir a sua segurança. Eu escolhi ser o vilão para você, para que você me odiasse e seguisse em frente, em vez de ser arrastada para o meu inferno. E a traição com o projeto de energia limpa, o desdém que mostrei,
Foi a minha forma de te empurrar para longe, de te fazer me odiar de verdade, para que você não voltasse para mim. As palavras dele caíram sobre Alice como pedras. A raiva se transformou em uma dor lancinante, uma compreensão avassaladora. Ele não a abandonara por egoísmo puro, mas por um tipo distorcido de amor e proteção. Ele a havia sacrificado, e a si mesmo, para protegê-la de um perigo que ela nem sequer conhecia. "Por que você não me disse antes?" Alice perguntou, a voz mal audível, as lágrimas rolando descontroladamente pelo rosto. "Por que me deixou sofrer sozinha com essa mentira?" "Porque eu tinha vergonhas, Alice. Vergonha da minha covardia. Vergonha do que eu quase fiz para salvar a empresa. E porque eu achei que era o melhor para você. Que você seria mais feliz sem mim, livre da minha escuridão." Ele deu um passo à frente, ajoelhando-se diante dela, a cabeça baixa. "Eu sei que não há desculpa para a forma como agi. Mas eu te amo, Alice. Eu sempre te amei. E a única coisa que eu quero, mais do que qualquer sucesso, qualquer dinheiro, é o seu perdão. E uma chance de mostrar que eu sou um homem digno do seu amor. Um homem que nunca mais vai te machucar." Alice o observou, ajoelhado diante dela, o homem forte e bem-sucedido desfeito em lágrimas. A imagem era poderosa, dilacerante. A verdade era brutal, mas também libertadora. O ódio que ela sentia por ele se dissipou, dando lugar a uma profunda tristeza e a uma compreensão que a esmagava. Ele havia carregado esse fardo sozinho por anos, a culpa corroendo-o por dentro. "Levante-se, Lucas", ela disse, a voz embargada. Ele ergueu a cabeça, os olhos vermelhos e inchados, mas ainda cheios de esperança e arrependimento. "Eu não sei se consigo perdoar tudo agora." Alice confessou, a voz fraca. "Mas eu entendo o seu sacrifício. E isso muda tudo." Ela estendeu a mão, e ele a segurou firmemente, um elo de dor e esperança entre eles. A confissão de Lucas, por mais dolorosa que fosse, havia quebrado o muro que Alice construíra ao redor de seu coração. Ela se viu refletindo sobre tudo o que ele havia dito, sobre o peso daquela verdade que ele carregava sozinho. Sua mãe, Dona Helena, observara a cena do jardim e mais tarde, sentada na cozinha com Alice, ofereceu palavras de sabedoria. "O perdão, minha filha, não é para o outro", Dona Helena disse enquanto servia chá. "É para você. É para libertar seu próprio coração da amargura." Lucas errou sim, mas ele também sofreu. E a forma como ele agiu, mesmo que errada, foi motivada por um amor torto, distorcido pelo medo. Ele se viu sem saída e escolheu ser o vilão para te proteger. Não estou dizendo que ele estava certo, mas talvez seja a hora de você olhar para a situação com outros olhos. As palavras de sua mãe ecoaram na mente de Alice. Ela se lembrava da dor, sim, mas agora a compreendia de uma perspectiva diferente. Não era um abandono puro e simples, mas um sacrifício. Um sacrifício que havia lhe custado 2 anos de sofrimento, mas que também a havia transformado em uma artista mais forte, mais resiliente. Lucas, após sua confissão, voltou para seu escritório, mas a tensão era diferente. Ele havia se desnudado para Alice, e agora o resultado estava em suas mãos. Rafael, que havia testemunhado parte da cena, sentiu uma pontada de remorso por suas palavras duras. "Então você contou a verdade", Rafael disse, entrando no escritório de Lucas. Lucas assentiu, os olhos fixos no quadro da ponte que ele havia comprado de Alice. "Toda a verdade. Não sei se será o suficiente. Não é sobre ser suficiente para ela perdoar, Lucas. É sobre ser suficiente para você. Você carregou esse peso por tempo demais. Agora, pelo menos, você está livre de parte dele." Rafael se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lucas. "Eu te julguei duramente. Me perdoe." Lucas balançou a cabeça. "Você tinha razão em me julgar. Eu precisava de um choque de realidade. E o choque veio dela, da minha Alice." Nos dias que se seguiram, houve um silêncio entre Alice e Lucas. Um silêncio diferente do de antes, não de mágoa, mas de reflexão. Alice precisava de tempo para processar a verdade, para confrontar seus próprios sentimentos. Ela se pegou revisando as memórias, agora sob uma nova luz.
as brigas, a frieza de Lucas, as palavras cortantes. Tudo parecia ter uma explicação, ainda que dolorosa. E junto com a compreensão, veio uma onda de compaixão por ele, pelo fardo que ele havia carregado. Ela se deu conta de que, apesar de tudo, o amor que sentia por Lucas nunca havia desaparecido completamente. Ele estava adormecido sob camadas de dor e ressentimento, mas a verdade havia o despertado. Ela desejava o perdão, não apenas para ele, mas para si mesma, para libertar-se da prisão de seu próprio passado. Uma semana depois, Alice enviou uma mensagem a Lucas. Podemos nos encontrar na ponte amanhã, ao pôr do sol. O coração de Lucas saltou no peito ao ver a mensagem. Era um sinal, era uma chance. Ele respondeu imediatamente: estarei lá. No dia seguinte, o céu estava tingido de laranja e roxo, um espetáculo de cores que refletia a intensidade de seus sentimentos. Alice esperava na ponte, o vento frio da noite beijando seu rosto. Ela viu Lucas se aproximar, os passos firmes, mas os olhos cheios de apreensão. Ele parou diante dela, a alguns metros de distância, esperando que ela falasse. Eu pensei muito. Alice começou, a voz calma, mas carregada de emoção. Pensei em tudo o que você me disse, em tudo o que passamos. Ela deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu não estou dizendo que esqueci a dor, Lucas, que foi fácil. Não foi. Mas eu entendo agora. Entendo seus motivos, entendo seu medo. E eu te perdoo. Lucas fechou os olhos, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto. O perdão. A palavra que ele tanto ansiava, que havia se tornado seu mantra nos últimos anos. Eu te perdoo, Lucas. Ela repetiu, a voz embargada. Por ter me machucado, por ter mentido, por ter me afastado. Mas eu também te agradeço. Agradeço por ter me tornado a mulher que sou hoje, a artista que encontrou na dor a sua maior inspiração. Ele abriu os olhos, e o olhar que ele lhe deu era de pura gratidão e alívio. Alice, eu não sei o que dizer. É mais do que eu mereço. Talvez você mereça. Ela disse, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Você sofreu, Lucas. Carregou um fardo pesado sozinho. E agora, é hora de se libertar dele. Ela estendeu a mão, e dessa vez, ele a segurou com firmeza, entrelaçando seus dedos. O toque era familiar, mas carregado de uma nova promessa. Eu prometo a você, Alice, Lucas disse, a voz rouca pela emoção. Eu prometo que nunca mais vou te machucar. Prometo que serei um homem digno do seu perdão, do seu amor. Eu vou te apoiar em cada um dos seus sonhos, e vou te mostrar, todos os dias, o quanto eu te amo. Eu quero recomeçar, Alice, do zero. Com honestidade, com verdade, com a alma limpa. Alice o olhou nos olhos, a intensidade do momento a envolvendo. Ela podia ver a verdade em suas palavras, a sinceridade em seu olhar. O passado não desapareceria, as cicatrizes permaneceriam. Mas agora ela tinha a chance de construir um futuro diferente. Um futuro baseado na verdade e no perdão. Eu também quero recomeçar, Lucas. Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas desta vez, eram lágrimas de esperança. Mas será um recomeço lento, passo a passo. Com muita conversa, muita honestidade. E com a promessa de que nunca mais haverá segredos entre nós. Ele assentiu vigorosamente, e então, lentamente, puxou-a para um abraço. O corpo dela se encaixou perfeitamente no dele, como se nunca tivessem se separado. O cheiro familiar de seu perfume, o calor de seu abraço, tudo era um conforto há muito perdido. Ele a afastou um pouco, o suficiente para olhá-la nos olhos. Eu te amo, Alice, mais do que a minha própria vida. Alice sorriu, as lágrimas brilhando à luz do pôr do sol. Eu também te amo, Lucas. E talvez, com o tempo, a ponte que um dia representou o vazio possa se tornar a ponte para o nosso futuro. Eles se beijaram, um beijo suave, carregado de perdão, esperança e a promessa de um recomeço. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons vibrantes, enquanto a ponte, outrora um símbolo de dor, agora testemunhava o renascimento de um amor, purificado pelas cinzas do passado e pelo brilho do perdão. A jornada não seria fácil.
mas eles estavam prontos para percorrê-la juntos, de mãos dadas, com seus corações finalmente em paz. Que história emocionante, não é? O reencontro de Alice e Lucas nos ensinou que o perdão é uma jornada dolorosa, mas essencial para o renascimento do amor. Após tantas angústias e desabafos, eles descobriram que, mesmo feridos, sempre há espaço para a esperança e para recomeços. Espero que você tenha gostado dessa linda história de amor. Se você gostou, se inscreve, deixa o like e conta aqui nos comentários o que achou da história e de qual cidade está ouvindo.